Fala equipe, beleza? Equipe, eu vim aqui passar um treinamento para vocês sobre industrialização, processo de industrialização no nosso sistema. Bacana? Então, vou mostrar aqui para vocês como funciona. Equipe, processo de industrialização, ele se dá em todos os produtos, né, que vão para a venda, que foi utilizado vários produtos para compor aquele. Então, ele vai fazer, nosso sistema chama de composição. Ele junta vários produtos para compor um único produto. Bacana. Primeira coisa que eu preciso entender sobre esse processo. Esse item final, vamos dizer assim, ele veio de onde? Qual que é a matéria-prima principal dele? Então, você tem que ter claro qual que é a matéria-prima desse produto. E essa matéria-prima, normalmente ela tem dois aspectos sobre ela. O primeiro aspecto sobre ela é que ela pode ser uma mercadoria que chegou direto, que chegou direto para insumo. Ou seja, tem mercadorias que nós vemos chegar, por exemplo, a gente compra lá 100 sacos de farinha de trigo de 25 quilos, 100 sacos. Esse produto a gente não vende. Então, a gente não tem ele à venda lá na área de venda. Então, ele chegou para quê? A gente chegou específico para produção. Né? Então, nossa padaria, por exemplo, ela trabalha com vários produtos específicos de produção. Então, vamos lá procurar no nosso sistema esses produtos. Por exemplo, aqui, ó, produtos. No cadastro de produtos. Então, aqui eu vou colocar aqui insumo. Insumo percentual. Tudo que está escrito insumo anterior à palavra do que é, ele quer dizer que ele foi criado para ele ser feito a industrialização. Então, ele tem que estar dentro de uma descrição de grupo de matéria-prima. Então, dentro do departamento 142, que é o departamento de insumo. Então, aqui, por exemplo, um insumo, igual eu disse para vocês agora há pouco, insumo farinha. Farinha de trigo. Aqui, farinha de trigo. Vamos ver aqui o histórico. No histórico eu consigo ver como foi o movimento desse item, né? Então, aqui dentro do cadastro de produto, na aba histórico, eu consigo visualizar o que aconteceu com esse produto, né, com esse insumo várias vezes. Então, quando é baixa, baixa de estoque, então aqui está negativo, N, né, negativo, aqui tem que estar o estoque 3, porque ele é insumo, ele é do estoque 3, não é do estoque disponível, que é o estoque 1. Então, sempre que a gente vai analisar insumo, é o estoque 3. Então, aqui ele está com uma quantidade bem errada, né? Teria que analisar por que ele tem 55 mil quilos aqui. Então, não observem tanto essa questão do estoque, ela está errado realmente. Mas aqui vocês podem ver que várias vezes entra vendas. Ó, saída. Quando é S aqui, quer dizer que é saída. Então, tudo que é saída, vamos aqui pegar aqui, ó, industrialização, vamos ver se tem. Vamos tirar outros. Vamos retirar esse outros aqui para ver se essa industrialização sai. Não saiu industrialização, produção. Então, aquele lá está em produção. A industrialização está em produção aqui. O que eu quero que a gente observe? Deixa eu chamar de novo esse aqui. Vamos aumentar a quantidade de meses aqui. Vou tirar a produção de novo aqui. Quero aumentar a quantidade de meses. Tá, beleza, ó. Eu retirei a produção, aquele documento lá 6740 que estava, aqui essa coluna de documento, a 6740 ela faz o seguinte, quando vem no PDV ela abate o estoque daquele insumo. Só que aqui você vai ver que tem vários movimentos, né? Por exemplo aqui, ó, 6700, 475 kg de farinha entrou direto no estoque 3.
entrada de venda entre lojas. Uma loja vendeu para outra. Então, se eu quiser ver o que aconteceu, eu venho cá em relatório de produto e vou ver essa movimentação. Se eu fizer aqui, esse campinho aqui, onde que tem aqui, ó, você está vendo meu mouse aqui no cantinho aqui, eu vou conseguir ver até a nota fiscal dessa transação, que saiu do setor sul, aliás, saiu do Vila Verde para o setor sul. Uma nota de farinha, insumo farinha de trigo. Saiu de uma loja para outra. Então, eu preciso que vocês entendam que aqui dentro daquele cadastro de insumo farinha de trigo, eu posso entrar direto, um estoque direto para insumo, fatoriamento aquisição de matéria-prima, que esse aqui vai ser uma nota do fornecedor. Vou visualizar a nota de novo. Ó. Nota do fornecedor. Ó, STA, distribuidor de alimentos, para tem setor sul. 475 é o peso. São 19 sacos de farinha de trigo inseparável à marca, de 25 quilos. Então, entrou direto no estoque de insumo. Então, acontece. E vocês vão ver que acontece movimentos. Deixa eu ver se eu acho algum movimento aqui. Aqui, ó. Esse aqui mesmo é um movimento, ó. Ó, ele saiu do estoque 1, que é o estoque de revenda, para o estoque 3, que é esse de insumo. O que é que deve ser? Ó, 27 de 5 de 2023, hoje são 14 de junho. Então, dia 27 do 5, possivelmente pode ter um rasgadinho, uma danificaçãozinha em algum pacotinho de farinha, mandou ele para produção. E o que foi feito? Se eu pegar aqui, é porque eu não sei a marca dessa farinha, mas eu vou descobrir aqui agora. Ó, ela era farinha de trigo Buriti. Ela era 2 pacotes. E virou 2 quilos de farinha de trigo insumo. Então, se eu pegar aqui o código da farinha, vou fazer um Ctrl C aqui, que é copiar. E vou F7, deixa eu sair aqui do histórico. É só ter entrado aqui em cadastro. Ó, cadastro, espaço, Ctrl V, que é colar, Enter. Farinha de trigo Buriti. Se a gente vir cá no dia... No estoque 1. Por isso que me puxou. 27 do 5, se não me engano, vai ter lá a saída dos 2 quilos de farinha. E aí, vamos lá, 27 do 5, vamos só conferir. 27 do 5, aqui ó, 27 do 5, 2 quilos saída agora, não é entrada, de transferência de estoque. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que, vamos voltar lá. Existe a mercadoria que entrou direto do fornecedor para insumo e também existe a mercadoria de revenda que veio para o estoque de insumo. Você entendeu? Então, a fonte da mercadoria de matéria-prima, ela tem esses dois aspectos. E aí, uma vez que você tem essa matéria-prima, o insumo dela, né, o cadastro de insumo dela, você pode fazer a receita. O que é a receita, Thiago? A receita é o que você precisa para compor o produto final. Essa receita, ela compõe, fazer a receita. O que tem na receita? Todos os itens que vão na fabricação de qualquer item. Então, para industrialização eu preciso das matérias-primas, então são as mercadorias, tudo em insumo. Deixa eu até melhorar isso aqui. Insumo, matéria-prima. E eu preciso ter a receita. No momento em que eu tenho os insumos, que eu tenho a receita, eu vou colocar isso no sistema. Como é que é isso, Thiago? Então aqui, por exemplo, eu vou fazer aqui uma descrição de uma receita aqui pra gente, ó. Receita. Vamos pegar aqui um pão francês. Então, beleza.
qual que é essa receita. Para fazer um pão francês, eu preciso de 10 kg de farinha, por exemplo. Essa receita aqui é hipotética, tá, gente? 10 kg de farinha. Eu preciso de 50 gramas de fermento biológico. Eu preciso de 10 gramas de sal. Eu preciso de 5 litros de água. Eu preciso de 50 gramas de margarina. Ah, Thiago, mas eu não preciso de margarina. Mas essa margarina aqui é para untar a forma. Você precisa colocar tudo que você gasta para fazer o produto. E aí, essa aqui é a receita, vamos dizer que você coloca no... Você reúne esse produto para você produzir o pão. E aí vem uma outra pergunta. Quanto de pão francês você produz com esta receita? Então, quanto de pão produz com essa receita? Você consegue produzir. Então, você tem que responder, porque lá na receita você precisa de quanto você gasta e o que você tem com esse gasto, com esses produtos. Então, vamos supor que com aquela receita você conseguiu produzir 15 quilos de pão francês assado. Por quê? Não é a produção, ela tem que ser feita. A produção ela precisa ser feita, gente, com produto pronto para venda. Então, o que você tem que ter? Quantos quilos de matéria-prima, qual que é a matéria-prima, tudo num detalhe. E o que essa receita produz? Então, beleza, essa receita aqui produz 15 kg de pão francês assado. Então, pra você entender, a partir daqui, a gente consegue pegar e colocar no sistema. Onde que a gente vai colocar? Beleza. É aqui, ó. A gente tem módulos industrializados, manutenção de cadastro, tá? O que a gente precisa aqui? Primeiro que a gente vai ter o código do pão. Vai ter o código do pão francês. Certo? Então, aqui eu tenho uma massa de pão francês que é quer ver aqui, eu clicar em industrialização. Então aqui eu tenho uma receita já cadastrada. Então aqui para você entender, ó, nessa massa de pão francês é o código 445347, eu vou dar um F7 aqui, ó. F7 para buscar o cadastro de produto 445347, que é o código do insumo ali. Vamos ver o que tem lá. Vamos aqui em cadastro, espaço, eu copiei o código lá. 445347. Então beleza, ó. Eu tenho 445347, ele é um produto cadastrado, ele não é disponível para venda, ele é uma composição. Composição, isso aqui é uma industrialização de composição, então eu tiro da receita e mando para cá. E ele, eu acho que esse produto está até inativo porque a gente trabalha hoje, atualmente, com pão congelado. Mas só para você entender aqui como funciona. Então eu teria esse produto e teria um pão francês de venda. Teria que ter o pão francês de venda. Então, pão francês de venda que daria baixa naquele produto lá do 445347. Hoje ele está dando baixa, ó, no pão congelado, nesse pão congelado. Quer ver? Ó, item 4000 que eu venda. Hoje ele tem uma vinculação de estoque, que é isso aqui, que ele vende da baixa nesse código aqui, ó, 977667. Quem é 977667? 977667 é pão congelado.
Então, hoje, o que está funcionando no nosso sistema é que quando vende esse 4.000, ele vende no PDV, ele dá baixa neste item, que ele é o pão francês congelado Panebras. Então, esse dá baixa nesse. Mas a industrialização que a gente estava falando agora há pouco, ele funcionava assim, ó. Como é que funcionava aqui? Só para vocês entenderem. Essa industrialização já está cadastrada e a antiga não está sendo usada, mas funcionaria dessa forma. Se tivesse vinculado a esse código desse item aqui, toda vez que vendesse o código lá 4.000 no PDV, ele venderia lá e ele viria nesses insumos, daria baixa nesses insumos, porque foi vendido o pão que estaria atrelado aqui. Então, qual que é a receita, Thiago? Farinha de trigo, 25 quilos, tá vendo? Óleo de soja, 100 ml, gelo, 6 kg, 520 de gelo, melhorador de farinha, água, fermento e sal. Então, aqui eu tenho uma receita. Tiago, quanto produz essa receita? Tá aqui, ó, na tela anterior. Aquela receita produz 41 quilos de pão assado, pronto para venda. Então, funciona assim. Então, se eu for cadastrar uma receita nova, então eu tenho que vir aqui, pegar qual que é o produto de venda. Vamos supor que seja um salgado. Salgado. Qual salgado, Thiago? Vamos aqui, pegar um salgado da padaria. Aí, no caso, é salgado de venda, não é insumo, tá? Não estou olhando para insumo ainda. A necessidade da receita, ela surge através do produto disponível para venda. Então, beleza. Vamos supor que seria esse salgado aqui, ó. Salgado risole de carne. Tá. 970352. Bacana? Então, beleza. Ele teria... Ok, ele faz uma composição. Industrialização, composição. Se ele faz uma composição, quer dizer o quê? Que já é diretamente nesse produto. Então, esse código 970352 tem que estar cadastrado lá no módulo industrializados, manutenção de cadastro. Quando eu venho aqui, ó, vou digitar e vou colar aquele código, 970352. Não está. 970352. Ele não está aqui. Então, não, por isso que não há uma composição. Deixa eu olhar lá se o estoque dele está negativo, porque ele tinha que estar tem uma composição. Esse produto 9703 está com menos 703. Ou seja, ele está vendendo, ficando negativo, porque ele não tem receita. Entendeu? Então, vamos lá. Tiago, eu preciso cadastrar a receita desse produto. Vamos fingir aqui que nós vamos cadastrar. Vou copiar de novo esse código. Ele já está com industrialização de composição. Esse C aqui, ele deveria estar aqui só no momento que a receita já estivesse no sistema. Então, alguém colocou ele aqui indevido. Beleza, como funciona, Thiago? Então, beleza, vamos lá. Módulos industrializados, manutenção do cadastro. Eu vou incluir o código que eu já puxei lá. Você viu que eu fiz só um Ctrl+C. E é uma industrialização de composição. Depois eu vou explicar sobre IC e ID. Composição, eu componho um produto. Decomposição, eu recebo um produto grande, vamos dizer assim, e dividido em vários produtos pequenos. Tiago, me deu um exemplo de decomposição que temos. Carne do açougue. Nós recebemos uma vaca inteira, vamos dizer, recebemos um dianteiro de traseiro e vende o quê? Vários produtos diferentes. Né? Você recebe um traseiro e vende picanha, filé, contrafilé, maminha, alcatra. Então você detalha aquela peça em várias outras coisas e vai vender separado. Então, o processo é invertido, é decomposição. Muita gente chama de explodir o produto, porque ele explode e vira outro, vários. Então, é mais ou menos essa a ideia. Então, é uma composição, código da unidade da industrialização, vamos supor, loja 1, rendimento. Então, se você fez o produto, se você fez a receita e você tem a quantidade final, você já teria um rendimento. Por exemplo, eu juntei vários itens e fiz 50 salgados. Se eu vendo os salgados unitário, eu coloco aqui o rendimento unitário, da forma da venda. Se eu vender em quilo, eu tenho que colocar em quilos. Ah, o salgado foi 50, beleza, mas ele pesou só 10 quilos.
Então, beleza, você vem cá e coloca os 10 quilos aqui, porque ele vai vender em quilo, cada peso de cada um. Então, depende do formato da venda. A análise é a mesma teoria dos dois. Então, beleza, eu teria aqui a quantidade, a fase. Existe quantas fases você quiser dentro do processo. Fase 1, fase 2, fase 3. Compõe do seguinte, fase. Por exemplo, se eu fizer uma massa doce na padaria, e essa massa doce, ela dá para fazer 10 tipos de rosca diferente. Eu faço a fase 1, que é a massa principal. Então, eu vou lá e crio uma receita de uma massa doce. Essa massa, ela pode abastecer vários outros produtos. E depois, eu crio a fase 2, que vai ser, por exemplo, o recheio. Beleza, a receita, ela faz várias roscas. Só que depois, cada rosca, ela precisa de um recheio, de um acabamento diferente. E aí eu pego a receita desse acabamento e componho cada produto individual. Aí vem a fase 2. Eu usei a fase 1, que era a massa, e depois a fase 2 eu vou para o recheio. Tem produtos que têm necessidade de ter até 3 fases. Já aconteceu. Mas é só para você entender. Tempo. Qual o tempo de gasto para a produção desse produto? Por quê? Porque se eu coloco o tempo aqui, eu já deixo no sistema a informação para outra pessoa. O que pode gastar de tempo, se tem viabilidade, se não tem, eu posso calcular quanto é a hora daquele colaborador através do tempo e posso juntar esse custo dentro do produto. Então, mas a gente não vai mexer com isso aqui agora não. Vamos passar o Enter aqui, ó. Confirma a inclusão do produto industrializado? Vou colocar assim. Então, ele já apareceu aqui, ó, salgado, risole de carne, unidade de padaria. Tiago, tá pronto isso aqui agora? A gente já criou o produto, né? A gente já criamos o produto. Na industrialização tá pronto? Não, não tá pronto. Por quê? O que a gente fez até agora? A gente só criou. Falta o quê? A gente pegar a receita dele e a quantidade certa para poder fazer, colocar no sistema. Então, o que seria isso? Ó, dentro do próprio item que a gente estava alterando, a gente vem aqui em industrialização. Tá vendo que está tudo em branco? E aí a gente vai incluir a receita. Então, você lembra que todos os produtos precisava lá, insumo, por exemplo, um salgado vai farinha? Ah, Thiago, um salgado vai farinha. Farinha de trigo? Farinha de trigo. Então, beleza. Qual farinha de trigo? A tradicional. Então, beleza. Insumo farinha de trigo tradicional. Essa aqui. Quanto de farinha foi dentro do processo? Quantidade de produto para comercialização. Esse aqui é um. E aqui é a quantidade de produto utilizada na receita. Então, esse a gente vai basear em cima de um, mas a quantidade da receita é a quantidade que nós usamos. Então, como funciona? Dentro dessa receita, desse salgado, quanto gastou de farinha? Se gastou 5, se gastou 10, a gente vai colocar aqui, ó, 10. 10 quilos, por exemplo. Não, 10 quilos não. O produto final foi 10, vamos pôr 5 de farinha. E qual fase é essa? É a fase 1. E ele veio para cá. Já, ó. Ah, Tiago, gastou carne. Carne, insumo. Aí vem cá. Insumo, carne. Insumo, carne. Recheio de carne moída. Foi isso? É isso que vai gastar? Não, Tiago, é recheio de carne moída. Então, beleza. Quanto gastou? Aqui é 1. Então, gastou quanto? Gastou 2 kg de carne, Tiago. Então, 2. Qual que é a fase? A 1. Então, aqui eu vou compondo os ingredientes para formar a receita. Uma vez que essa receita já está pronta, eu posso fechar isso aqui nunca mais vai sumir. Ó, se eu voltar lá, ele está lá, certo? Uma vez que eu fiz a composição daquela receita, eu venho cá e processo o custo. Confirma confirma a atualização do custo industrial do produto selecionado? Sim. Vamos lá ver só, antes de processar isso aqui, ó. Vamos lá, F7, salgado risole, né?
salgado, risole. Risole de carne, é desse aqui. Beleza. Preço de compra, R$ 2,50. Isso aqui provavelmente foi colocado manualmente, o custo. Vamos ir lá, ó. Vamos ir lá na módulos industrializados, manutenção. E vamos mandar processar esse custo. Sim, vai processar. Custo industrial atualizado. Cadastro, produtos. Olha para quanto foi. 5,19. Então quer dizer que com aquela receita que eu acabei de colocar, ele já atualizou o custo aqui e está me falando o seguinte: Thiago, você está vendendo a 5,19, você está vendendo a R$5, mas o custo é 5,19, você já tem uma margem negativa de 28% nesse produto. Você entendeu? Então essa é a importância da manutenção da receita. A receita está certa, porque ela dá indícios para a gente de que está certo ou errado o processo de precificação do produto. Bacana? Me fala aí se vocês gostaram dessa aula. Se gostou, elogia. Se não gostou, pode criticar. Tamo junto aí. Abraço.